Vamos harmonizando os nossos corações, as nossas emoções, nossas energias, silenciando a resposta da nossa mente, mostrando a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele permissão para que possamos começar os trabalhos dessa casa, também aquele meu amado Mestre, devemos também e vamos fazer isso, fazendo a prece que Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. Graças a Deus. Bom, falar um pouquinho sobre os Exus. Não sei o quanto que vocês conhecem sobre essa figura ou essa entidade, um pouco mal compreendida, né? Dependendo do ambiente onde você é frequente ou a formação que você teve espiritual. Trabalhando em cima de alguns textos que a gente conhece, de alguns livros, no final a gente mostra isso daí. Vários de vocês podem entender Exu como tendo essa característica, né? Ou seja, essas imagens, mas isso depende um pouco da formação que você tem. Alguns vão interpretar Exu desse jeitinho, sim, e outros vão falar, não, o Exu não é assim. Mas também ele pode ser assim, ó. Tá? O Exu também pode se manifestar desse jeito. Todos eles são Exus? Sim. Pode se manifestar desse jeitinho. Ou então escolhe aqui, ó. Qual deles é o Exu seu? Qual deles? Com a espada e eu parecendo um romano. Ah, o romano? É assim. Eu já vi Exu com imagem de um padre. Aí você fica assim, né? Ele vibra na energia de Exu. Com a batina, né? Aquelas roupas bem antigas, com formato de padre. Quando você fala ele vibra na energia do Exu, quer dizer, é uma frequência bem específica ou é uma faixa? Uma faixa de vibração. Todos eles trabalham em faixas de vibração. E cada um deles está vinculado a um orixá. Sim. Ele também pode ser considerado um orixá, uma linha de orixá. Meio estranho isso, né? Mas... Essas faixas, elas se encostam? Quer dizer, tem uma Sim. faixa do Exu, outra faixa de alguém, outra faixa de alguém? Sim, é assim Não mesmo. mistura? Não. Não? São campos vibrados, que a gente chama, né? E fica naquela frequência. Então, nós temos Exus vinculados. Depois eu mostro uma imagem que fica mais fácil verificar isso, né? Tem Exu vinculado ao Oxóssi, tem Exu vinculado ao Ogum, ou seja, são dentro do orixá Ogum, você tem várias entidades que trabalham na linha de Ogum, ou seja, que é uma faixa extensa, e dentro dessa faixa extensa você tem subdivisões, ou subgrupos, pode-se dizer assim, ou subfalange, dá o nome que você quiser. E cada um desses grupos é uma entidade que fica permeando aquela faixa. É assim que funciona. Bom, aqui só para tentar trabalhar um pouquinho a diferença entre Exu, esses famosos quiumbas e os eguns. A gente faz uma mistura danada entre eles e chama tudo isso daí de Exu. Inclusive eles se caracterizam como Exu. E a pergunta é, quem é o Exu aí? Esse é um grande dilema. Inclusive na nossa casa acontecem essas manifestações de Exu que não é Exu. Ou é um Egum ou é um Quiumba, que está se caracterizando muito forte desse jeito. Em terreiros de Umbanda também acontece muito isso. Muito isso. E você fala, mas como é que eu identifico, né? Quando é um Exu ou quando é um Quiumba ou um Egum? Principalmente os Quiumbas, né? Eles que mais se manifestam dentro de uma casa. Egum é mais
perceptível, né? Mas os quiumbas, como é que eu consigo identificar? Pela vibração, né? Pela vibração que a gente sente. Né? Acho que não é bem assim. Você não vai conseguir perceber se ele é um quiumba ou se ele é um Exu. Aonde está? Não tem crachá? Crachá? Não, não vem com crachá, não. Não é, não. Então, como é que eu sei se eu estou incorporando um Exu, quer dizer, com a palavra mesmo Exu, ou é um quiumba disfarçado de Exu? Como que eu sei? Pela intuição da entidade. Pela intuição? Não, pela intenção. A intenção? Isso dá para pegar um pouco. Mas a maioria dos médiuns não vai perceber. Fazendo perguntas sobre o conhecimento da entidade. E os dois sabem muito, cara. Porra! Os dois dão um nozinho facinho na gente. Quando ele fala que está acompanhando a pessoa para proteger os que estão acompanhando ela. Os dois vão falar a mesma coisa. E a casa fez uma proteção, fez isso tudo isso que uma Sim. de qualquer jeito. Né? Então, ele entra porque você trouxe. Ele entra porque você trouxe. O médico que trouxe. Sim. Ele vai entrar. Tem permissão. Quem deu a permissão? Eu. O assistido entra e aí ele se identifica como o Exu que está acompanhando. A Pode ser. entidade que está junto com o assistido. Pode ser do assistido, mas muitas vezes esse quiumba é meu quiumba. Não tem nada a ver com o assistido. Novamente, como é que eu identifico se ele é um quiumba ou ele é um Exu? Aonde está o problema? Fala. Você não vai pedir para fazer um ponto? Um ponto? Quando você escapa? O quiumba faz ponto também. Estou dando um nó em vocês. Né? Tem ligação. Se olhar atrás dele, se tiver rabo, Se tiver rabo, não é isso não. Não é isso não. Tem ligação com a conduta moral. Oi? Tem ligação com a conduta moral. É aí que está a diferença. É ali que está a diferença. Explicar para aquele O Exu, ou o quiumba, ele diferencia o quê? Pela conduta moral do médium. É aí que pega. Um Exu vai se manifestar numa pessoa, ou num médium, que tenha conduta moral duvidosa? Não, ele não vai se manifestar. Quem é que vem? O quiumba. Então, como fica? Ruim, né? Então, o que é que eu faço durante o dia? Quais são os meus pensamentos? Eu quero destruir as pessoas, eu tenho ódio das pessoas. Como é que você age no seu dia a dia? É aí que pega. Como que um Exu, que por mais que a gente fala que é uma entidade aguerrida, tudo isso é verdade, mas ela tem uma conduta moral assim impecável. Então como é que eu vou incorporar ou vou trabalhar com o Exu se eu não tenho uma conduta moral? Ele vai se aproximar? Não. Não vai se aproximar, é uma questão de vibração. E aí quem vem? Vem um Exu disfarçado, ou seja, um quiumba, e vai se manifestar em você. E vai se chamar o quê? De Exu, dá até o nome dele. Oi. Risco ponto. Mas o Exu Risco também não ponto. faz. Risco ponto. Mas o Exu também não faz o mal. Como é que ele fica? Ele faz o mal. Esse daqui faz o mal. Aqui, ó. Esse. Mas o Exu Exu? Não. Quem faz o mal é você. O Exu não faz. também que tá ali, ó. Tanto fazem o mal. O Exu não vai fazer o mal. Ele vai fazer só o bem. Sempre o bem. Mas lá em cima está escrito. Eu entendi o que está escrito lá. O problema é que quando faz o mal, ele cai nessa categoria aqui, ó. Ele não é um Exu mais. É que eu me caracterizo como sendo, ó, o Exu faz mal. Opa! Se ele está fazendo mal ou está fazendo algum trabalho para prender alguém, me desculpe, ele sai da categoria de Exu e ele é um quiumba que está fazendo isso com você. E eu caio que nem um patinho. É o meu Exu, olha só. Se o médium não tem uma conduta moral boa, tá? Quer dizer, o Exu não se aproxima. E das demais entidades dele? Nenhum deles se aproxima. Você acha que um quiumba não consegue se manifestar como um preto velho? Você acha que um quiumba não consegue se manifestar como um caboclo? O pacote é o mesmo, não mudou nada. A pergunta é, qual é a conduta moral do médium? É aí que está o segredo.
Eu não estou falando num terreiro de Umbanda, estou falando aqui dentro da casa. O processo é o mesmo. Qual é a sua conduta moral? Você acha que você vai atrair que tipo de entidade? Que tipo de entidade você vai trabalhar com ela? Qual? Eles leem isso em nós, a nossa conduta, nossos pensamentos, leem tudo isso. Que tipo de entidade vai se aproximar? Prático. Não adianta falar, olha, as minhas entidades me protegem. Não sei se você está sendo protegido por quiumbas ou realmente por entidades que estão vinculadas aos orixás. Quem é o seu protetor hoje? Você fala, então estou na dúvida. Bom, se você está na dúvida, tem a ver com o seu comportamento no seu dia a dia. Eu não estou falando num terreiro de Umbanda, não estou falando. Não é o assistido que traz, é o médium que está com. Sim. Não é o assistido que traz aquele. Não. Senta na roda lá e ele se manifesta. Vocês acham que vocês entraram aqui como? Sozinhos? Nenhum entrou acompanhado aqui. Entendi. Nenhum entrou acompanhado, menos o Bernardo, que entrou só com a companheira dele, mais ninguém. É isso, Bernardo? Nenhum de nós anda sozinho, pessoal. A gente vai andando e vai pegando não só entidades, né? Para colocar no nosso ônibusinho pequenininho, como vai pegando o quê? Formas pensamento, miasmas, larvas astrais. A gente vai andando e vai capturando isso. E tem a ver com o quê? Qual a minha vibração? Qual a minha campo moral? Qual o meu campo moral? Né? Qual o meu procedimento no dia a dia? É assim que funciona. Então, falar que está numa casa como o Arcas, está num terreiro de Umbanda, falar, olha, lá eu só faço trabalho com entidades de luz. Não é essa a realidade. A realidade é o quê? Qual é o seu comportamento que essas entidades vão trabalhar com você? Independente do local que você esteja. Você fala, mas essa casa não tem proteção? Tem. E elas vão entrar? Vão. Como elas entraram? Comigo. Eu sou o passaporte para entrar aqui. Elas vão atrapalhar o trabalho? Até um certo limite vai atrapalhar. E depois? Alguém vai tomar conta e falar, aqui você não vai mexer mais. Aí para. Todo o começo de trabalho aqui na casa é tranquilo? Primeira rodada aí de atendimento no grupo de desobsessão. É na boa, assim, vai tranquilinho, assim, reto. Não é tenso? Tenso, difícil. Uma mistura de energias. O que vocês acham que estão acontecendo naquele momento? Um monte de entidades está sendo o quê? Recolhidas que eu trouxe. Você fala, não é o assistido. Sei. Não tem nada a ver com assistido. A maioria dos primeiros trabalhos tem a ver conosco, não com assistido. Vai melhorando lá pelo 18º trabalho, assim, aí começa a melhorar. Você fala, mas a gente não atende tudo isso por dia, né? Por roda não dá para atender. Controla a sua mente, vigia e ora o dia inteiro. Se você faz isso, você vem bem acompanhado aqui. Se você não faz isso, você vai vir acompanhado, mas... As correntes de pensamentos são... Mas é assim sempre que funcionou. Nunca foi diferente. Não é porque hoje você está frequentando uma casa que mudou. Nunca mudou. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não tem nada de diferente. Só que agora muitos de nós estão percebendo, porque antes não percebia, mas acontecia. Hoje você sente algumas coisas estranhas acontecendo com você. Você fala, mas por que você está sentindo? Porque você está melhorando sua percepção. Você fala, mas isso não acontecia antes. Não é verdade, sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Só que não percebe. Que é o que acontece com a maioria das pessoas que estão fora de uma casa como a nossa. Não percebem. Você fala, mas elas não continuam arrastando as entidades, não continuam levando os miasmas para dentro de casa? Continua fazendo do mesmo jeitinho. E o que faz esse arrasto? Mediunidade. Qual é a sua mediunidade? E a gente vai levando tudo junto. Agora, qual a sua conduta moral? Qual o seu procedimento durante o dia? Que tipo de vigia você tem com a sua mente? É isso que caracteriza se realmente eu vou trazer um Exu ou vou trazer um Quiumba. Eles adoram se disfarçar. Os Quiumbas adoram se disfarçar. Estão sempre no meio de nós. Porque
porque tem uma afinidade muito grande com nós. Muito grande. Ou seja, somos nós viciados do lado de lá. Simplesmente isso. Basta ter um vício, você é um grande candidato a se transformar num quiumba. Um grande candidato. Que vício? Qualquer um. Escolhe um. Você fica dependente daquele vício, daquela energia. Você vai ser rapidamente cooptado, né, ou convidado a vai trabalhar para mim. E você vai trabalhar para alguém. E não consegue sair desse dono seu. Ele é seu dono. Vinculado ao campo de energia que você gosta. Cuidado com os vícios. Olha, por gentileza, eu posso ter os dois me acompanhando, o Quiumba e o Exu? E O Exu- manifestar um numa outra hora? O Exu sempre vai estar nos acompanhando, tá? Para algumas atividades ele pode até se manifestar, mas não por causa de mim, por causa daquilo que eu vou fazer. Tá? Mas normalmente quando o Exu vem para uma atividade específica, eu não fico bem, porque é um confronto de energias, dá para entender? Eu estou vibrando num campo muito denso por causa de pensamentos e ações e ele precisa fazer alguma coisa através do meu corpo, através da minha energia. Agora, quando ele vai embora, eu fico muito mal. Que vários de vocês reclamam exatamente isso. Eu estou mal. Bom, a gente sabe por quê. Teve um confronto de energias que você não estabilizou. Ou seja, você está muito fora do padrão, aí vem uma entidade com um padrão diferente, que é um padrão de equalização, e você entra em choque. Aí você fica mal. Você vai ficar mal. Que vários de vocês reclamam exatamente disso. Estou mal, acabei de dar passagem, acabei de trabalhar e continuo mal. Bom, a gente sabe o porquê você está mal. Mas assim, no dia a dia a gente oscila, né? Entre negativo e positivo. E aí, dependendo do teu estado na hora, pode estar definindo o tipo de entidade que vai... É assim que funciona. Por isso que eu tenho que vigiar e orar o tempo inteiro. Se você estiver bem, durante um certo tempo, para conseguir manter, aí a chance de uma entidade positiva é maior. Isso aí. E a minha noite também, minha noite de sono, né? A forma como eu lido desdobrado à noite, certo? Tem a ver com o meu dia, sempre foi. Os processos de insônia, ou de sono demais, ou de acordar assustado, ou de acordar cansado, arrebentado, tem a ver com o que eu fiz durante o dia. Que tipo de energia eu captei durante o dia. Eu vou fazer isso à noite, eu vou continuar isso à noite. E aí, me acaba com a energia vital à noite. Quer dormir bem? Tem um dia bom. Aí você dorme bem. Vai dormir que nem um anjinho. Bom, anjinho a gente não é, mas a gente vai dormir bem. Quando você diz que o médium trabalha, recebe, dá massagem, mesmo assim, depois ele se sente mal, o que é esse mal? Quais são os sintomas? Dores no corpo, dor de cabeça, parece que você está deslocado, fora da casinha, o tempo inteiro assim. Quer dizer o quê? Você está trabalhando com campos de energias estáveis e o seu campo de energia está instável, ou seja, choque de... É vibração, você pega duas vibrações, ela não se mistura, ela não consegue se equalizar. E o médium não se força a se preocupar com o pensamento dele, a mudar as formas de pensar, ele não se preocupa com isso. Acha que o mundo tem que virar em volta. Ah, não vai dar certo. O médium vai ficar mal. E quando a pessoa ora muito durante o dia e tal, chega à noite e não consegue dormir? A noite toda. Porque a oração é só da boca para fora. Oração é para sentir, pessoal. Quando eu oro, eu mudo. Dá para entender? Minha vibração muda. Se isso não está acontecendo, eu estou no automático. Que é a mesma coisa eu pegar um terço, pegar um rosário, certo? E ler ou fazer a oração várias vezes. Tá, é bom, é bom. Se você está na oração, legal, isso vai funcionar. O terço funciona muito bem. Mas a maioria de nós repete. Você não está nem sentindo aquilo lá. Porque você sabe que tem que fazer oração. É a lógica funcionando, não a emoção. Não vai dar certo. Aí à noite você não vai dormir, porque tem medo do que vai encontrar. Aí você fica acordado.
Só por isso. A grande maioria dos nossos processos de insônia, a grande maioria, salvo algumas questões fisiológicas, que são pontuais, não é a maioria. Então é uma minoria que tem problemas fisiológicos, aí tem a ver com a questão de insônia, aí tem que fazer um tratamento, enfim. Mas a grande maioria de nós tem medo do que faz à noite. Só que isso é consciente? Não é, é inconsciente. E aí você fica acordado a noite inteira com medo. Olha só. E é isso que eu tinha. E aí a gente fica com insônia. Aí você toma uma bolinha, toma um remédio para resolver. Na verdade, piorou a situação, né? Você vai ficar totalmente meio estranho e aí vai enfrentar coisa que você não quer enfrentar. Provavelmente o seu próprio ego. Já escolheram uma linha aqui? Qual linha que nós estamos trabalhando? Cada uma das linhas que eu estou falando, tá vendo? Cada um dos orixás, eles têm uma linha de Exus que trabalham nessa linha. Todos são Exus. Aqui eu coloquei alguns, tá? Tem uma quantidade maior ainda de entidades que trabalham nesse campo também. Sempre vinculado a um orixá. Sempre vinculado a um orixá. Agora, qual linha vocês estão hoje? Cada um de vocês tem mais afinidade com um orixá. Cada um de vocês. Pode chamar de cabeça, né? Enfim, filho do orixá. Então, consequentemente, os Exus que vêm nessa linha têm a ver com o orixá que você tem afinidade. É assim que funciona. Aqui eu coloquei alguns nomes, que é o que normalmente se usa no dia a dia, certo? Mas o Exu mesmo, ele não se manifesta com o nome, ele fica quieto. Fica na dele. Sempre fica na dele. Assim, a Umbanda, ela em 1908, Zélio, o Caboclo, né? Eu acredito assim, que as 7 linhas, né, não foi assim, criado deve ter sido paulatino, né? E quando chegou o Exu, o que será que foi? Um alvoroço lá, né? Tem uma estrutura aqui que depois eu vou mostrar, que mostra exatamente essas divisões e como é que eles são trabalhados, primeiro a nível do universo, certo? Depois a nível somente da faixa de Exu. Como é que eles se dividem entre as falanges, as subfalanges. Tem um esqueminha aí que talvez fique mais claro para você. E Exu é um tipo de ação, um tipo de energia necessária nessa dimensão que a gente está, na terceira e na quarta dimensão. É necessário. Em outros campos vibracionais, dimensionais, essa figura do Exu, ela não existe. Ela não existe. Porque eu não tenho densidade. Então ela precisa estar presente por causa da densidade. Isso eu estou falando terceira e quarta dimensão. Quinta dimensão, um pouquinho da quinta dimensão ele atua. Um pouquinho. Mas passou um pouquinho da quinta... Passou um pouquinho da quinta dimensão, aí a figura, ou o campo de energia vibrado de Exu não existe mais. Por causa da densidade. É uma questão de densidade, a gente está falando de densidade. Tá? Não é que a figura do Exu deixa de existir, não é isso. Ela continua, mas com a densidade que ele trabalha, não funciona acima da quinta dimensão, não funciona mais. Ele trabalha com outro campo de energia. E aí a gente fala que o Exu evoluiu, né? O Exu subiu, né? Dá uns termos diferentes que o pessoal fala nos terreiros. Foi coroado, né? Dá uns nomes diferentes. Você fala, mas por que ele foi coroado? Não, ele na verdade está só mudando de faixa. Ele está mudando de faixa de vibração. É isso que está acontecendo na prática. Ele deixou de ter essa característica de Exu? Não, ele é um Exu ainda, só que ele está vibrando num outro campo de energia. Ele vai mexer com energias mais sutis. E aí tem uma lista que eu coloquei aqui de comandos, tá? Em que faixa de comando esse Exu está trabalhando. São 7 faixas de comandos. Tem do mais pertinho, tá? Até Exus que cuidam o quê? Do planeta. Aí você fala, ih, aí o negócio pegou. E pega mesmo. Mais ou menos nessa linha, são forças, entidades universais, cósmicas, assim. Depende do nível que você está falando. A minha dúvida é o seguinte, como é que essas entidades se manifestam no Oriente, por exemplo, em culturas hindus, budistas?
Ele vai se mostrar como um filho de Buda. Vai se mostrar como um médico. Depende da cultura. Esse sincretismo religioso, a gente ouviu dizer que Iemanjá é a linha de Maria? Pode até ser. É que nós estamos sempre na cabeça uma religião, certo? Aqui eu não estou falando de religião, estou falando de um campo vibrado. E essa energia, ela vai se manifestar em qualquer religião, em qualquer lugar, ela vai se manifestar. Nós caracterizamos ela por uma questão da linha de Umbanda com esses nomes aqui. Da linha de Umbanda, ou de Candomblé, enfim, está nessa linha aqui. Agora, saiu dessa linha, eles continuam com o mesmo campo de vibração, o mesmo campo, é a mesma entidade, só que vai dar um outro nome para ele. Só isso. Continua se manifestando, continua trabalhando o mesmo campo de vibração, mas você vai dar um outro nome para eles. Como a gente não vive no Oriente, a gente vive aqui, então estou trazendo a característica dele aqui. Mas na Índia tem um outro nome? Tem outro nome. Você fala Exu lá, os caras vão falar, que nome que é esse? Mas as entidades de Exu estão lá? Lógico que tem. Você acha que é uma característica, os Exus só tem aqui no Brasil? Oh, não, tem alguma coisa estranha, né? Tem uma coisa estranha. Exu tem em qualquer lugar. Mas eu estou falando de um campo vibrado. Eu estou dando esses nomes porque isso, para nós, tem uma certa percepção. Eu consigo identificar. Se eu começar a falar nomes que existem, sei lá, na China, na Índia, na Mongólia, certo? Na Nova Zelândia, certo? Você vai ficar assim, mas esses nomes são esquisitos. Tem uma correlação direta, mas é a mesma entidade se manifestando em lugares diferentes. Só que a maioria desses outros lugares, com exceção de um pedaço da China, com exceção de um pedaço da Índia, certo? Eles são espiritualmente muito fora ainda. Eles não entraram muito forte na questão espiritual deles. E aí eles não conseguem entender tudo isso que a gente está falando. Eles não conseguem entender. Você pegue... Lá funciona bem, mas é outro nome que eles dão. Aí você vai lá para a Rússia, por exemplo. Você fala dessa parte espiritual, os caras ficam meio estranhos. Falam, que raio de energia você está tratando? Você vai para a Europa de uma maneira geral, tá? Isso daqui é uma abominação, certo? Aí você vai para a América do Norte, é outra abominação, certo? Então, sabe, você tem espaço para conversar sobre isso, você tem espaço para explicar sobre isso? Você não tem espaço. Por quê? Existe uma divisão muito forte entre catolicismo e a questão evangélica, certo? Onde isso daqui é tratado o quê? Todas essas entidades que a gente está tratando, inclusive a linha de orixás, todos eles são o quê? Demônios. Você só tem o quê? Espírito de luz e demônios. Você não tem uma tratativa diferente. A gente consegue entender que tem faixas, você tem caracterização diferente. Isso por causa da nossa cultura. Agora, saindo dessa cultura, eles não vão entender nada do que a gente está falando aqui. Para a grande maioria é o quê? Só existe o céu e o inferno. Se bem que Dante, né, foi lá e falou, tem 7 níveis o inferno, né? Isso. Mas para a maioria dessas culturas, eles não conseguem entender isso que a gente está falando aqui. Isso é uma abominação. É porque eles vêm de uma origem muito mística, né? Da questão de magias, os grandes magos da antiguidade, né? Da questão da tábula redonda, do rei, né? A questão céltica, né? A questão que toda essa região ali, a nórdica, né? Tem uma conceituação diferente disso que a gente está falando. O conceito é diferente. Você fala, mas as entidades estão lá? Estão lá também, do mesmo jeitinho. Só que com outros nomes. Até a característica da própria Grécia, né? Do Olimpo, do Valhalla, lá entre os nórdicos, né? Você fala, mas que característica que é isso daí? O que é um Valhalla, né? Na verdade, o quê? Uma colônia espiritual, tá? Que nós traçamos aqui de nosso lar. Eles chamam lá de Valhalla. Falei, você fica, tá, entendi, já entendi. Tá? Aí você vai lá entre os celtas, né, entre os gregos, você fala o quê? Qual que era o lugar onde ficava Zeus, o Hades, não era o Olimpo? Novamente, o que é isso daí? É o céu? Não é bem isso. É uma colônia espiritual. Uma colônia que fica onde? Dentro, em cima de Atenas. Gigantesca essa colônia. E aí? Como é que eu vou explicar para um grego que aquilo que eles achavam que era
uma questão do céu deles, né? Será que seja isso? Como é que eu vou explicar isso? Eu vou falar, não, é só uma colônia espiritual que está em cima de você. Que fica em cima de Atenas. Como é que a gente explica isso? É a compreensão que nós temos aqui. Eles vão continuar chamando de Olimpo lá. Tá tudo bem. Vai ter um André Luiz lá? Acho que sim. Tem um André Luiz lá, cuidando. Tá? E é o que não falta aqui. Ou seja, colônias espirituais sobre a maioria das grandes cidades. Sempre tem uma colônia em cima. Uma colônia em cima. Como é que eu vou explicar para o mundo inteiro? Falar, ó, em cima de cada grupamento de pessoas encarnadas tem uma colônia espiritual. Como é que a gente explica isso? Você fala, não existe? Existe. E tem mais um detalhe. As colônias que estão na Ásia, colônias espirituais da Ásia e da Europa, são as mais antigas do nosso planeta. As mais antigas. Nosso lar tem o quê? 400, 500 anos? Nosso lar. As cidades mais antigas da Europa têm quantos anos? Milhares de anos? Então, quanto tempo tem uma colônia lá? Dá para perceber o tempo de existência de uma colônia espiritual lá? Então, olha o que a gente está falando. E tem colônias lá? Tem. Um monte de colônias. Mas precisa entender um pouco do que a gente está falando. O que aconteceu com as colônias de Lemúria e Atlântida? Elas foram transferidas. Nenhuma colônia é destruída. Você pode destruir o solo, né, destruir o que está aqui nessa dimensão, mas essas colônias elas são movidas, né? A princípio para dar guarida àquelas pessoas que foram desencarnadas, tá? E depois elas podem se transformar em outras colônias, mas elas não são destruídas. As colônias se movem, tá? Diferente do que a gente vê em uma cidade, como é que eu vou mover São Paulo? E a colônia que tem aqui, na verdade aqui hoje não é uma, né? É 3 colônias por causa do tamanho da cidade. Cada uma segurando uma parte da cidade. E elas se movem, dependendo do que precisa, elas se movem. Aqui só uma figura, né, de manifestação dos Exus. Eles podem se manifestar assim, tem outras caracterizações, bem outras. E aqui eu vou abrindo um pouquinho, tá? Que a gente chama de reino das encruzas, ou das encruzilhadas, né? E aí um monte de entidades que trabalham nessa linha. Hoje está cheio de gente aqui, não é vocês. Vai ser bom. Alguns desses nomes vocês conhecem, não sei se já ouviram falar de algum deles. É famoso? Esses nomes aí, Tá bom. esse nome que é dado aí de cada Exu, não é o verdadeiro dele. Não. Isso daí é o nome nosso aqui. Nosso... Não, o próprio que trabalha com ele dá esse tipo de nome. Pode ser. Aqui trabalha em cruzeiros, né? O Exu mesmo ele não dá o nome. Não. Ele não quer ser escravo. Não. Ah, tem alguns nomes aqui também que vocês conhecem, né? Aqui, alguns aqui começam a se identificar. Falam, eu tenho esse carinha aí, ó. Esse carinha é meu. É o contrário. A gente acha que, olha, o meu Exu. O cara fala, olha, coitado, não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que ele está falando. A gente não tem Exu. Na verdade, ele que vai trabalhar conosco, certo? Ele que nos procura, fala, olha, eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ajudar. É assim que funciona. E essa escolha não é quando eu encarno, não, tá? Essa escolha acontece antes de encarnar. Fala, eu vou te ajudar, tá? Aqui tem outro grupo que é das matas, né? Vários de vocês, por ter uma afinidade um pouco mais com as matas, né? Com a energia da natureza, então trabalha com algumas dessas entidades aqui. Sim, sempre tem. Você queria perguntar uma coisa daquela hora? Foi, mas você respondeu, mas eu tenho outra pergunta. Ah, tá bom. A gente já vai mostrar um esqueminha, você vai ver onde Marabu tá. Está muito ligado à linha de Oxóssi. Muito forte, linha de cura pesada. Ele é um chefão, meio assim, ó. Tem um monte de gente embaixo dele.
Ele sempre trabalha aqui com a gente. Sempre. Hoje tem. Esse Exu do cheiro tem a ver com o perfume que a gente... Não. Não. Tem essa linha agora da Calunga lá. Esse daí é meio... Pessoal, aqui a gente está falando que, na verdade, Calunga tem duas Calungas, né? Não sei se vocês sabem disso. A Calunga grande e a pequena. Essa daqui é a pequena, tá? Que é o cemitério. Tá? Pode reparar que está tudo vinculado a cemitério aqui, ó. Essa da Calunga pequena, que é cemitério. Cemitério. Calunga grande tem a ver com o mar, tem a ver com as águas, é outra coisa. Aqui a gente está falando, quando a gente fala de Calunga ali, é a Calunga pequena que tem a ver com terra de cemitério, cemitérios, tá? Pessoas que estão lá enterradas, tem a ver com esse negócio aí. E essas entidades são muito boas para trabalhar desencarnes em massa, né? Elas sempre estão presentes, tá? E sempre ficam rondando os cemitérios, sempre estão lá. E eles são bons para desmanchar trabalho feito com terra de cemitério. São eles que são chamados para desfazer isso. Campos de magia negra. Tem das almas. Não sei se vocês conhecem essa linha. Pouco conhecido isso daqui, a maioria não conhece muito bem essa linha das almas, tá? Mas são muito fortes também para ajudar no desencarne. Muito fortes para isso, linha das almas. E tem essa outra linha aqui, linha de lira. Aí eu acho que vocês conhecem algumas aí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Exu é uma faixa. Uma faixa de vibração. E aí, cada povo é um pedacinho dessa faixa? Sim, que está vinculado a um orixá. Sempre eles estão vinculados a um orixá. Que trabalha naquela faixa. Se ele sair da faixa, ele deixa de ter a característica de um Exu, que é o que acontece na prática. Ele deixa a característica de Exu e assume uma outra campo de vibração. Ultimamente a gente tem trabalhado bastante com o Zé Pelinta O Zé Pelinta tem nos ajudado bastante, tá? Ele é dose. Tem essa linha da praia, né? Aí entra a Calunga grande, ou seja, aí é a linha das águas, né? Mar, aí que tá, aí são esses Exus que trabalham muito forte. Os reinos são os orixás? Hã? Os reinos? Não. O Exu baiano tem ligação com os baianos? Sim. A linha dos baianos? Sim, bastante. A diferença, por exemplo, do Exu da linha de cemitério com das árvores. É o tipo de atividade que está vinculado a eles, né? Quando você vai pedir para se desfazer algum tipo de energia, algum tipo de trabalho, essas linhas que elas entram dependendo do tipo de trabalho que está envolvido. Que é um campo de vibração, né? Quando existe um campo de magia negra, certo? Foi feito com que material? Foi feito canalizando energia da onde? E essa energia que você tem que quebrar. Então você tem que meio que, sabe, acoplar, falar qual que é o mais adequado para esse tipo de energia. Você usa um Exu compatível com o campo vibrado, que é isso que a gente está falando. Porque sempre está vinculado ao campo de magia negra. Quais foram as indumentárias, quais foram o material utilizado para canalizar aquela magia negra? Quais foram? O Mago Negro sempre vai usar alguma coisa. E qual linha? Depende da afinidade que o Mago Negro tem. E aí você tem que quebrar usando uma energia compatível. Quando você fala de linha, quando você está trabalhando com uma linha de baiano, entra aquele Exu. Sim. Naquela linha. Naquela linha. Fala, Glauco. Por exemplo, tem essa aproximação do Exu, que é ligado à linha do cemitério, o método tem alguma relação ou compromisso em relação a isso? Não é à toa que aquele Exu me escolheu. Não tem o acaso. Vou escolher qualquer um aqui, vou com você. Não é assim que é feito. Ele vê o nosso compromisso kármico. Quantas pessoas eu
que é o campo vibrado dele, ele vem para exatamente o quê? Fazer com que eu trabalhe para resgatar o meu compromisso kármico. O meu compromisso kármico. Não é para a evolução dele, tá? Não tem nada a ver com a evolução dele. Tem a ver com a minha evolução. Então, se você tem alguém da linha de cemitério, alguma coisa eu aprontei com esse campo. Ah, o meu é a linha das águas. Então, alguma coisa eu aprontei com a linha das águas. Alguma coisa. É bom a gente não entrar em detalhes, né? Porque senão a gente vai ficar meio preocupado com os detalhes. Mas é isso que acaba acontecendo. Então ele vai se aproximar porque eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer, eu tenho que ajudar pessoas que provavelmente eu prejudiquei em algum momento. Pode ser inclusive nessa própria encarnação. Pode ser. Fala em energia. Fala assim que quanto mais entidade, está resgatando. Resgatando o grafo, mais energia. O que é isso? Você precisa resgatar muita gente, tá? Tá tudo bem. Não tem nada de errado. Continua, vai fazendo, vai fazendo. Eu sei que cada vez mais você está com mais energia. Eu entendo isso. Porque você precisa continuar um bom tempo ainda. Eu não estou falando meses, né? Eu estou falando aí décadas que você vai ter que ficar. Vamos trabalhar, cara. Vamos trabalhar, rapaz. Vamos trabalhar, que está tudo bem. Não tem nada errado, não. Pombagira, conhecem? Pombogiro também, né? Conhece essa linha? As moças sempre nos ajudam aqui também. Muito bom. De vez em quando você nem precisa estar aqui. Fora daqui você já sente umas coisas meio estranhas. Encosta alguém em você aí, você fica... Tente pegar nos cabelos. Isso. Acho melhor eu ir lá para manicure, fazer a unha, fazer o cabelo, passar um batom, sei lá, você sente meio estranho assim. É interessante isso. Tá. Sim. Aqui, trabalhando essa linha da feminina, uma mistura, né? Entre a contrapartida masculina e feminina, né? O comparativo entre as duas. Como é que ele se manifesta do lado masculino e como é que ela manifesta aqui a mesma linha, tá vendo? É a mesma faixa de vibração, então, como homem ou como mulher. Como é que ele se manifesta? Na mesma faixa. Na mesma faixa. Sempre tem uma correspondência. Sempre tem uma correspondência. Não é característica só de homem ou só de mulher. Se manifesta nas duas. E eu como homem ou eu como mulher posso receber qualquer uma das linhas. Não tem esse negócio. Ah, eu sou homem e só recebo a linha masculina. Ih, está longe disso. Inclusive as pessoas que são muito... Falam, eu pego exatamente, traz a outra linha, só para deixar você... Ah, tá. Só para quebrar um pouquinho as costas, deixar você mais... Eu vou fazer isso com você também, rapaz. Eu vou fazer isso com você também. Mas vamos lá. Entidades, tanto Exus, outras entidades das linhas, né? Só médium que tem essas entidades, só médium, ou todo mundo tem? Só médiums. Só médium? Sim. Quem não tem mediunidade não tem. Não, olha a pergunta sua. Ah, ostensiva? Ah, tá, então... Ah, bom. Como que essas entidades se manifestam? Todo médium tem entidades. Todo médium. Ou seja, se todo mundo é médium, todo mundo tem. Ok? Agora, ela vai se manifestar ou não? A percepção minha está vinculada ao meu nível mediúnico. Só isso. Eu percebo ou não a presença deles. É só essa a diferença. Você fala, mas a entidade está trabalhando comigo? Sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você acha que um Exu ele não pode ser um protetor meu? Pode. E ele vai estar atuando, mas eu não tenho mediunidade desenvolvida. E daí? Ele vai te proteger. Qual o problema? Não precisa ter mediunidade desenvolvida. A única coisa que vai acontecer é eu não percebo que ele está perto de mim. Não percebo. Você pega assim, o mundo tem 7 milhões e meio de pessoas. Cada Sim. um tem
tamanho dessa falange? Tem tanta entidade assim na fechada. Tem mais ou menos 6 milhões de Exus. Só Exu. Só Exu. 6 milhões de Exu. Um pouquinho mais, 6 milhões e uns quebrados. Esse é o número que a gente tem hoje. 6 milhões? Milhões de Exus. Bom, são 15 milhões de desencarnados. 6 milhões de Exus. Só Exus. Cada pessoa tem Exu, Nós temos todas as linhas. Quem é que está perto de mim? Quem eu estou precisando. Eu vou ter as 7 linhas junto comigo? Espera aí, também assim não dá. Vai com calma, vai com calma. Vai com calma. Vai com calma. Mas depende da vibração, depende da situação que eu estou vivenciando, certo? Eu vou ter um Exu ou não tenho um Exu naquele momento. Naquele momento. Tá? Mas eu posso estar mais com um caboclo perto, posso estar com mais uma linha de cura, enfim. Uma entidade sempre vai estar pertinho de mim. E um Exu, ele pode estar junto com várias pessoas. E é o que ele faz. É o que ele faz. Não, isso aqui vai ficar só com ela. Não. Calma. É que quando nós olhamos aqui na terceira dimensão, a gente fala, não, tem que estar 1 para 1. Eu até concordo, aqui eu concordo, mas ele não está aqui. Ele não está nessa dimensão, ele está numa outra dimensão. Então, como é que funciona a questão dele estar ao mesmo tempo em vários lugares? É possível? É possível. Eu estou falando do campo mental, ele se projeta e está. Ele está, na boa. Estou falando fora dessa dimensão. Aqui eu concordo, tem que ser 1 para conseguir suprir. Agora, essa quantidade de 6 milhões de Exus é o suficiente? Mais do que suficiente. Tem Exu que nem está aqui na Terra, está fazendo outro trabalho. E está lá. E são Exus. Também é verdade. Está no mundo da Lua. Se a pombagira está ali, você está falando do mesmo nível. Mesmo nível aqui? Por que alguns momentos usa a pombagira e outros momentos usa o Exu? Tem alguma diferença? Sim, tem diferença. Para o médium. Para o médium, mas no trabalho? O trabalho vai ser igual. Tanto faz usar o aspecto feminino ou masculino, para aquele trabalho, dá na mesma. É mais para o aprendizado do médium. O médium precisa saber lidar com as duas energias. Aqui só uns apetrechos que os Exus usam, né? Eu acho que eu coloquei uma listinha aqui. Isso. Algumas ferramentas. Aqui não só os Exus, né? Aqui eu coloquei o que normalmente as entidades utilizam no seu dia a dia. É normalmente a manifestação num terreiro, né? Aqui não é necessário fazer isso, fisicamente falando, mas eles vêm caracterizados assim. Eles normalmente vêm caracterizados assim. É normal eles sempre trabalhar com o tendente? Depende da linha de Exu, né? Tem Exu que trabalha assim, tem Exu que não tem nada disso. Talvez seja da linha de algum, né? Depende da linha. Depende da linha, eles até vêm com alguma coisa, alguma indumentária física. Depende da linha, não são todas as linhas. Tem algumas linhas que você olha assim, parece uma pessoa tranquila, na boa assim, mas cuidado. Não é porque ele não tem nada fisicamente que você não está percebendo que ele é muito tranquilinho, não. É interessante que tem algumas linhas de Exu, tá? Basicamente duas que trabalham, que é o Exu Caveira e o malandro, né? Como é que é? O Zé Pilintra, né? Esses dois, eles têm uma característica de desaparecer e aparecer rapidamente. E alguns de nós, quando tem às vezes alguma percepção, fica apavorado porque vê, por exemplo, um Exu Caveira, ele está andando com o corpo normal assim, de repente, parte do corpo some, só fica a cabeça e fala, ih, ferrou. Porque tem a ver com o campo vibrado dele. Então ele consegue estar em várias dimensões ao mesmo tempo. Então você vê ele sumindo aqui, mas ele não sumiu. Ele está aqui e está lá. Olha só. E a característica do Exu Caveira. E o Zé Pilintra, ele faz a mesma coisa. Ele some e daqui a pouquinho, aparece aqui. Você fica, e o que aconteceu? Ele simplesmente some e aparece. E às vezes só parte do corpo. Quem trabalha muito com caveira, com Exu Caveira, percebe isso. Parte do corpo desaparece e parte continua. Você fica, ele perdeu o corpo? Não, parte dele está numa outra dimensão, ele volta, vai e volta, e fica o tempo inteiro assim. O tempo inteiro assim.
Característica desses dois Exus. Está atendendo Bem- os chamados, né? Sim, característica bem típica desses dois Exus. Bem típica. Sim. Você sempre traduz para a parte física, né? Tá certo. Eu quero entender. Se ele faz uma multilocação, Sim. Para eles é muito tranquilo isso. Ele nunca está somente nessa dimensão. Difícil um Exu Caveira ou um Zé Pilintra ficar só na dimensão que você está trabalhando. Muito difícil. Ele sempre está, sabe, sim, o tempo inteiro. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Eles são multidimensionais. Sim. Tony, A característica bem típica desses dois Exus. Tem outros também que fazem, mas esses dois são mais... quando você fala do Zé Pilintra, você está falando na linha de esquerda. Porque ele vem na linha de direita, Sim. às vezes se manifestando até numa... com outra característica. Tipo, numa linha de Jurema, alguma Sim, coisa sim. assim. Essa característica dele ser assim, acontece também na direita? Na direita também acontece. É bem típico, o Zé Pilintra, né, ele vai falando com você, de repente, se ele rodopiar em volta dele, que ele faz isso, ele gira, a hora que ele girou, ele some. Daqui a pouquinho você vê ele só girando outra vez e aparece. Ele fica assim o tempo inteiro, ele vai girando e vai desaparecendo e aparecendo, independente da... Como Exu ou como caboclo? Quem trabalha com o Zé Pilintra bastante, certo? Percebe que ele faz isso. Ele gira, sumiu. Daqui a pouco, ele foi embora, não foi. Daqui a pouquinho ele aparece outra vez, girando e faz assim. Ele vai quebrando os campos de energia, quebrando os campos de energia. Muito bom para magia. Muito bom para quebrar campo de magia. Hã? Sim. Ele é bom para trabalhar vícios, por quê? Porque ele não gosta de terno, de gravata, sabe, de coisas assim, bem rebuscadas. Não é o terreno dele. Ele gosta das coisas, sabe, meio... Aonde está o povão, ele está lá. É povão. Tá? E normalmente ele vai o quê? Ele vai realmente em bares, ele vai em prostíbulos, inclusive o prostíbulo da nossa casa, ele vai também, porque tem algumas casas que são complicadas, tá? Ele vai fazer o quê? Queimar essas energias deletérias que estão lá. Pegar as entidades e recolher. Esse é o trabalho deles. O tempo inteiro fazendo isso. O tempo inteiro fazendo isso. Tem alguma coisa vinculada a vício? Ele está lá no meio. Ele é a entidade mais próxima desse saber. Dessas melecas que a gente vê hoje, que está acontecendo. Não só em alguns lugares específicos, como dentro da própria casa nossa também. Ele vai lá. Vai forte lá. Aqui só falando um pouquinho mais das energias dos Exus. Vocês estão lendo, né? Não sei se dá para enxergar. Se não der, põe a cadeira aqui, você lê daqui do computador. Ó. Aqui tem mais um pouquinho que fala dos Exus, de Oxalá, né? Vocês conhecem bem essa linha de Umbanda, como funciona, como é que é estruturada isso? Tem alguns textos depois, seria bom que vocês pegassem esses textos. Tem alguns que dá para baixar da internet, tem outros que ainda não tem em PDF, né? Mas seria bom vocês darem uma lidinha nesse material, para entender como é que funciona um pouco. Inclusive a questão do sincretismo também. Né? Tudo bem aí? Então, mas o senhor falou que na África eles são santos. Sim, são considerados santos. Então, quando eles vieram para o Brasil, os africanos, e eles não podiam orar... Olha, não podia, era proibido isso. Dentro da sociedade era proibido. Eles colocavam um altar, assim como Maria, José, Sim. Jesus, e embaixo eles punham os dedos. Isso a gente sabe disso. Eles cavavam um buraco e... Cavavam um buraco e punham lá embaixo. Isso é. Aí criou aquele sincretismo entre o catolicismo e a Umbanda. Mas é assim que ele se manifesta? Não, esse sincretismo foi uma invenção na época só para fugir dos feitores, que nessa sala tem alguns. Os jesuítas cortavam o pescoço dos escravos. Eles contavam, era complicado isso. Falando um pouquinho mais dos Exus e dos Quiumbas aí também, né?
Lembrando que o Exu ele sempre trabalha com a energia mais quente, né, que é o Yang. Ele sempre vai tentar trabalhar essa energia quente. Sempre. Por isso que quem trabalha com Exu sente um calor assim que pode estar o maior frio, você está suando rapidinho. Nossa, a própria roda, né? Se você traz Exus ou faz uma corrente de Exu, nossa, todo mundo fica com calor, sim, às vezes insuportável, mas que esquenta. Fica todo mundo quentinho. Aquecedor natural. Você fala, como isso é possível? Como mexe tanto com a energia do médium? Mexe mesmo. Não só com a energia do médium, né? Mas você traz uma corrente de Exu, como é que fala? Aquilo que ele faz no local, e além do médium, né? Coisas assim incríveis. Faz a varredura até nos médios. Faz. Muito interessante isso. Aqui tem mais um pouquinho, né? Esses textos daqui eu acho que dá para pular. Aqui fala um pouquinho das pombagiras, o Exu pagão, o batizado, o coroado e os Exus de lei. Como é que é feita a escolha do Exu com a gente? Existe... Como é feito no plano espiritual? Então, a escolha que é feita é sempre alguém acima deles, né? Que faz essa escolha, mas tem a ver com o campo vibrado do Exu. Então verifica-se qual deles tem afinidade com o setor karmático daquela pessoa, para aquela encarnação. Isso varia de encarnação para encarnação. Então, para aquela encarnação, qual dos Exus, né, porque são vários Exus, várias linhas, né, tem compatibilidade com esse processo karmático dessa pessoa nessa encarnação. Você fala, o meu Exu vai me acompanhar para sempre? Não, nessa encarnação ele está com você, ou ele veio, escolheu você porque tem um resgate para te ajudar, nesse sentido. E ele não muda. A tendência é não mudar. Pode até acontecer alguma coisa no meio do caminho de fazer uma mudança, mas de uma maneira geral ele permanece até o final dessa existência aqui. E depois a gente desencarna e aí? O que tem? Eles ficam com a gente ainda não? Por isso que não é É que depende do nosso desencarne, né? Então, depende do nosso desencarne. Ele pode até nos acompanhar, né? Mas depende um pouco do nosso desencarne. Como é que eu desencarnei? Aí depois é desligado naturalmente. Esse desligamento não é de nós para com eles, é deles para conosco. Tá? Então é sempre deles para conosco. Ele pode continuar conosco numa próxima encarnação? Até pode fazer isso. Quer dizer, o processo karmático não fechou, então ele pode continuar conosco, certo? Mas a maioria dos casos, não, isso é alguns casos que ele continua conosco. Então ele vai acompanhar nossa encarnação, nossa desencarnação, vai ajudar inclusive no resgate, tá? Ou trazer pessoas familiares para que a gente tenha uma certa facilidade de perceber isso. E normalmente ele nos protege no momento da concepção. Ele nos protege no momento da concepção. Sabe, ele fica meio que de anteparo lá para evitar que outras energias entrem no lugar. Porque eles vão tentar fazer isso. O outro lado vai tentar fazer isso. Esses familiares que você falou, familiar na encarnação ou espiritual? Tanto faz, pode ser as duas. É que na maioria das vezes, a grande maioria de nós, não consegue perceber as entidades que pertencem à nossa família espiritual. Não consegue perceber. Tá? E aí essas pessoas da família espiritual nossa, no momento do desencarne, elas fazem o quê? Elas se transmutam com alguém que você conheça que já tenha ido. Você fala, mas é ela que veio me resgatar? Não é ela. Ela se mostra, né, como sua mãe, como seu pai, seu avô, seu tio, sei lá, seu marido, sua esposa, enfim. Alguém que você tem uma certa afinidade, então ela se mostra como isso, daquele jeito, para você falar, essa pessoa é familiar. E aí você vai, ok? Mas a grande maioria é exatamente essa pessoa que vem me resgatar? Não é, porque a grande maioria ainda não está pronto para fazer isso. E você fala, mas como é que eu vou ser levado? Então, alguém que você tenha certa afinidade tem que me resgatar. Então, não necessariamente é da pessoa que estava encarnada aqui com você. Então, ela normalmente pertence à sua família espiritual, ela vem, se transmuta, ou seja, se mostra como um familiar seu, e aí você fala, não, é minha mãe, sei lá, meu marido, meu filho, sei lá, alguém veio me resgatar
E aí você vai. É isso que acontece na prática. Aconteceu comigo assim. Porque você foi resgatada? Agora é A outra? é Outra? questão, Ah, outra tá. Achei estranho. Essa água é minha, mãe? Mudando completamente. Desculpa se eu estou mudando. Quando você viu, teve nessa vida, medo de uma determinada pessoa. E depois no quarto, dormindo, você vê essa pessoa. Você vê direitinho, né? Fechei o olho. Você tinha medo dessa pessoa e você vê ela sai dessa dimensão e você vê. Essa pessoa pode ser um espírito inferior que quis aparecer dessa maneira como você. É a própria pessoa mesmo, é o próprio espírito. Novamente, pode até ser a pessoa encarnada que se desdobra e se aproxima de você. Pode até ser, mas nem sempre é ela. Ela é desencarnada? Ela faleceu, eu tinha medo enquanto ela Ah, vivia. tá. Eu tinha medo. Aí ela faleceu. Ela faleceu, a pessoa faleceu. É. E eu estava dormindo, de repente eu falei, o que é isso? Então. Mas aí eu fechei o olho e tal, falei, não é possível, né? Eu fui até aqui, né? Mas é o próprio desencarnado ou pode ser Pode ser o próprio desencarnado, pode ser o próprio. Pra assustar, né? Não sei se ela veio fazer isso, mas pode ser o próprio desencarnado, mas pode ser alguém, um obsessor que leu a sua mente, falou, ela tem isso daqui. Aí ele se transmuta e se mostra assim. Interessante. E eu não estava pensando nesse desencarnado. Não estava. Alguém queria talvez levar um pouquinho de medo para você, ou deixar você desestabilizada. Ela vasculha na nossa mente, porque eles conseguem entrar no nosso campo mental e fala, como é que eu pego ela? Aí localizou esse medo seu. Falou, bom, então é só me mostrar assim que ela vai ficar com medo. Ela desestabiliza. Eles são bons nisso. No caso do suicida, como é que fica isso? O que tem o suicídio? Esses protetores. Eles não têm muito acesso. Suicida não tem muito acesso a isso aqui. Os Exus não conseguem nos proteger. Eles conseguem nos proteger antes de acontecer o ato. Depois que fez, aí saiu da mão deles. Eles não têm acesso a suicidas. Somente umas falanges especialistas da corrente de Maria, por exemplo, de Maria de Nazaré, que têm acesso aos suicidas. Eles podem até ser convidados no momento de resgate para ajudar na contenção, mas eles não têm permissão para tirar um suicida do lugar que ele esteja. Não tem permissão. Todo suicida, ele vai ser arrastado por, como eu falo, energias similares, né? Porque esse, pela espiritualidade maior, é o maior crime que você pode cometer. O próprio atentado com a sua própria vida. Aí, como é que tira você desse campo de vibração? Não tira, né? Aí, para aprendizado, o aprendizado é duro, é sofrimento durante muito tempo, até você entender que não podia fazer isso. Mas sempre vai ter alguém da família intercedendo, ou seja, pedindo, até que, sabe, um determinado momento tenha melhorado para conseguir acessar essa pessoa. Mas logo de cara, não vai conseguir. Porque tem alguns suicidas, alguns não, vários, né? Comete o suicídio, certo? Depois eles dão uma melhoradinha onde eles estão, certo? E aí eles fazem o quê? Conseguem achar o caminho da superfície, aí sobe, e instiga outras pessoas a fazer a mesma coisa. Aí você já imaginou o que acontece com esse suicida, né? Eles vão ser o quê? Chefes, comandantes lá das trevas. E ele é um suicida. Como é que trata esse que está induzindo outras pessoas a cometerem o suicídio? Olha como fica. E ele é um suicida. É? Não existe criança espiritual. Não. Se ele cometeu o suicídio, não é criança que está se manifestando. Não é criança. Porque a criança, quando está no estado criança mesmo, ele não comete suicídio. Isso daí não tem sentido. A criança mesmo.
Se ela não está no estado criança, ela pode ser fisicamente uma criança, mas ela não está no estado criança. Bom, aí qualquer coisa pode acontecer. Acontece porque é liberado o campo de outras vidas dela. Quando se fala suicídio consciente ou voluntário, tipo o André Luiz, né, que ele foi. Suicídio é suicídio. Então, o suicídio, por mais que eu falo que não é consciente, ele é consciente, sim. Ele é um nível consciente. Ele tem uma consciência, mas não do dano que vai fazer. Ele não tem consciência disso. Mesmo após o cometimento do ato, ele pode ter despertamento através daquelas energias que estão próximas. E aí sim buscar ajuda, porque ele pode despertar uma consciência ali. Concordo? Até pode ser despertado, certo? Mas isso é uma quantidade muito pequena perto do que está acontecendo hoje. Certo? Eu vejo isso mais como uma exceção do que como uma regra. A realidade que hoje nós estamos enfrentando, certo? No nosso dia a dia, até nos trabalhos da casa aqui, a gente tem visto que essa consciência é muito pequena aparecendo na cabeça das pessoas. E é difícil fazer elas mudarem, porque é uma mudança interna. Não adianta eu falar, você não pode fazer. Tá, novamente, ela até entende que não pode fazer, mas está aqui no racional dela, ela não sente isso. A regra do que tem acontecido na prática é a pessoa desistiu, não entende que tem coisas depois, tá, ela está vazia, não tem sentido, acabou, ou eu estou, como é que fala? A decepção foi tão grande comigo e para com as pessoas que não tem sentido eu continuar. E vários de nós aqui já teve esse sentimento. Vários aqui. Todos são potenciais. Todos nós somos potenciais. A pergunta é, você vai avançar ou não vai? Pelo que você aprendeu, pelo que você sabe, pelo que você já entendeu das consequências, né? Eu posso falar, não, mas eu quero bancar isso. Tá bom, você escolhe e vai. Tem consequências terríveis? Tem. Tem sim. Mas muitos de nós nem acreditam nisso, né? Nem acreditam que a vida continua. Então, aí melou. Vou acabar com o meu sofrimento. É sempre esse pensamento. Vou acabar com o meu sofrimento. Acabei o sofrimento. Não acabou, né? Surpresa não é boa. Qual a diferença de um Exu e um preto velho trabalhando na linha de magia? Porque você tinha falado na época que os Exus não trabalham tanto com magia, mas tem umas linhas que trabalham. Tem umas linhas de Exu que são muito bons em magia. Mas a maioria dos Exus, eles não gostam de meter muita mão em magia. Eles fazem outras coisas. Mas um Zé Pilintra, por exemplo, ele vai bem na magia. Uma pombagira cigana, certo? Ela vai bem na magia. Tá? Mas são todos os Exus? Eu fico assim, não. Magia, usa outra entidade para magia que é mais segura. E o médico que está trabalhando, ele consegue saber qual é o Exu que tem? Está atendendo? Por que você quer saber? Não, gostaria de saber. Não, deixa quieto. Só abrir aqui um pouquinho. Aqui fala um pouco, né, do nosso comportamento nos terreiros, principalmente nos terreiros. Tá? Não é muito diferente aqui também. Então, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, que isso não é comportamento de Exu. Então, o Exu não vai ter esse comportamento, não. Se esse comportamento está acontecendo, é o médium que está fazendo isso. É o médium. Ele vai pedir essas coisas aqui, o médium vai pedir. E o Exu precisa? Não, nada disso. Então, eu sei que alguns depois vão escrever lá no... Vão ficar loucos comigo, eu sei disso, mas tudo bem. Mas tudo bem. Aquilo que a gente falou naquela palestra de magia, né? Alguns usam para manipular energeticamente algumas coisas, Sim. mas não é necessário. Tudo bem aqui? Aqui falando um pouquinho mais dos médios incorporados, né? Essa é a diferença de um bom atendimento.
Depende de quem? Do médium. Você fala, a entidade não cuidou de mim. Como a entidade não cuidou? Que história é essa? Ela sempre vai cuidar e muito bem, mas depende de quem? Do médium. Não tem jeito. Então, se você gosta de atender as pessoas ou gosta de falar para as pessoas o que ela tem que fazer, você tem que fazer a lição de casa primeiro. Faz você a lição de casa. Não começa a jogar assim ao léu as coisas, certo? Faz você a lição de casa. Eu falo para as pessoas que a boca, nossa, está mais Porque perto quando da você nossa aponta o vida. dedo para a mão, você aponta 4 para você, né? Aqui, eu gosto um pouquinho desse cara aqui, né? O Zé Pilintra, né? Aqui algumas formas de manifestação dele e tem alguns outros nomes, né? Eles têm alguns outros nomes que é a mesma energia vibrada dele. Do Zé Pilintra. Ele tem nos ajudado bastante aqui, nos trabalhos meio esquisito aqui, mas tá tudo bem. Tem nos ajudado bastante. Todos eles são o mesmo campo de energia, tá? Todos eles são o mesmo campo de energia. Só nome diferente. Nome é só um detalhe. Só um detalhe. Aqui para vocês verem os médiums desequilibrados e acho que os médiums equilibrados. Vê que linha ou que banda que você tá. E aí é como o Exu se manifesta. Na verdade, aqui em cima não é bem o Exu, né? Mas tudo bem, vamos deixar que seja. E tem a ver com o médium. Não dá para imprimir esse negócio e colocar na cidade. Qual você falou? Ah, os soberbos ali. É interessante. Isso daqui de cima não é característica de Exu. Exu não tem essa característica. Mas ele vai se manifestar como Exu, ou seja, egoísta, soberbo. Tem alguma coisa que está errada aí. Alguma coisa não está batendo. Porque o Exu ele tem que se manifestar assim, ó, desse jeitinho aqui. Ó. Esse é o Exu bem característico dele. O de cima é um quiumba. É provavelmente um quiumba e muitas vezes não tem nem quiumba. Chama-se personalidade da pessoa. É ele mesmo. É ele mesmo. Aí você fala, mas cadê a entidade? Não tem entidade aí. Fala. Hã? Depende do nível evolutivo dele. Se ele for um protetor nosso, ele ainda pode reencarnar. Se for um protetor. Tá? Se não for protetor, aí já começa a ser um pouco difícil de reencarnar. Ele tem um pouquinho de dificuldade no campo astral dele, quer dizer, o corpo astral dele não está muito bem definido para reencarnar. Mas os protetores, que são os mais pertinhos, eles podem reencarnar sim. Tá? Aqui só umas características de quiumba, né? Essa é a cara dele verdadeira. Tá? Essa é a cara dele verdadeira, só que ele não se mostra assim. Ele nunca se mostra assim. Um quiumba. Legal, né? Mas também tem os eguns. Os eguns são os perdidos, né? Esses são... mais ou menos isso. E aí são os que estão sofrendo, né? Estão literalmente largados pelo mundo afora, aí, todos desencarnados, né? Todos desencarnados. Esses são os sofredores. Esses realmente são os sofredores. São utilizados como escravos. Esses são os escravos. São os viciados também, estão nessa faixa aí também. O mago utiliza eles Opa. para fazer trabalho. Tem mais alguns eguns aqui. Escolhe. Aqui só falando um pouquinho que os espíritos não resolvem os nossos problemas. Vocês entendem isso? Não entendem, não. Os espíritos não estão aqui para resolver os nossos problemas. Quem resolve os nossos problemas? Acho que somos nós. Eles podem nos ajudar? Sim. Isso faz parte do dia a dia. Exatamente. Mas ele que vai falar, vai tirar o problema da minha vida? Ah, não. Isso não.
Não é função dele. Não é a função dele. Aqui nessa vida foi nós que criamos eles, né? Sim. E aí eu tenho que tomar frente dos meus problemas, né? Eu tenho que tomar frente deles. Arregaça a manga e vai para frente. Ah, mas eu vou cair. Cai, levanta, vai. Outra vez. Vamos lá. Vai dar certo. Só não pode desistir e ficar reclamando. Na hora dá certo. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Eu tenho que ter paciência, tá? Porque as coisas não acontecem assim. Magia! Concordo. Tem que resolver, pessoal. Eu não posso simplesmente baixar e falar, ah, não consigo, não tá, ficar naquele processo de sofrimento. Para com isso. Aqui falando um pouquinho dos guardiões, tá? Como é que ele é considerado, um Exu é considerado um guardião. E aí começa uma outra história dos Exus. Tá? Que a gente tem uma subdivisão aí entre eles. No nível de evolução do Exu, tá vendo? Então, entre os Exus também você tem uma graduação e aí tem os comandos deles. Oi. O guardião seria o Exu que está mais próximo da gente e os outros Exus de trabalho? Depende. Espera aí que a gente já vai caracterizar. Que são esses Exus que a gente dá o nome de guardiões, como é que ele se porta como um guardião. Não. O que nos interessa, na verdade, é essa listinha aqui, ó. Onde está a listinha? Cadê a lista? Aqui, ó. Essa listinha que nos interessa. Aqui são os comandos que nós temos. Sétimo nível, que é o nível mais próximo de nós. Esses são os que ficam perto da gente. Tá? Esses que são os passíveis de reencarnação, do sétimo nível. Esses normalmente podem reencarnar sempre. Aí tem do sexto, e aí tá vendo, né? São os níveis de comandos, e aqui é tudo Exu, ó, considerado guardiões. Todo anjo da guarda é Exu? Sim. Mas o guardião é uma coisa. Anjo da guarda é uma caracterização católica para a mesma entidade. Para a mesma entidade. São coisas diferentes. Esse tipo ele tem que conseguir se opor, por exemplo, um mago negro, porque o mago negro vai tentar trabalhar o risco. Sim. E aí aí dá para perceber o preparo que esses Exus têm. Criar uma Lógico. barreira, isolar o ambiente. Dá para perceber o grau de complexidade aqui, pessoal? Dá para perceber esse nível aqui? Consequentemente, esses Exus têm que estar muito bem preparados, com um campo de energia muito forte para trabalhar isso daqui? Sim. E é o nível de complexidade que eles vão adquirindo, eles vão trabalhando. Tá? Os mais simplesinhos estão no sétimo nível, que são os guardiões mais... Posso chamar de anjo da guarda. Tá? O meu protetor ali, ok? Ele está ali do meu lado. É esse daí que está no dia a dia aí com a gente. Aí tem o do sexto nível, que já muda um pouquinho a característica dele, certo? Ele está um pouco mais preocupado com ambientes, né? Lugares onde eu frequento, ruas. Uma casa como a nossa tem guardiões do sexto nível. Que ele vai lá segurar uma casa. Não é só a nossa casa, né? O centro nosso aqui, por exemplo, tem um monte de guardiões do sexto nível. Esses são os guardas da casa, ok? Que fica segurando o campo de energia da casa. Mas também, né? Alguns de nós têm esses outros guardas do quinto nível, tá? Do quarto nível. O quarto nível, eu acho que não tem nenhum nessa casa aqui, certo? Mas até o quinto nível tem gente nossa aqui. Daí pra frente é outro rolo. Fala. Os guardiões, os anjos da guarda que da gente. Qual a sua formação? Você é católica? Você foi formada no catolicismo? Católica, mas comecei a estudar. Tá, então o sentido do anjo da guarda para você tem sentido, Sim. ok? Que é o Exu. Sim. É a mesma entidade. Sim. Isso é outra coisa. A pergunta é a seguinte, eles têm cargos, né?
podem reencarnar, podem, não é... E eles aparecem também para... Eles aparecem, se materializam diante da pessoa? Como assim? Aparecem para conversar? Pode fazer isso. Pode fazer. Então pode, né? Ele pode, para passar uma mensagem, pode? Pode. Mas qual é o intuito de fazer isso? Qual é o intuito dele fazer isso? Para passar uma mensagem. Ele não precisa passar mensagem para você ver. Para falar. Ele não precisa estar visível. Não precisa. Não. Mas pode acontecer. Até pode acontecer. Ele pode se materializar. Pode. Se acontecer, essa materialização, isso é difícil, né, para ele? Não é fácil. Nessa dimensão não é fácil. Né? E também eles podem vir assim, de uma maneira assim, como se fosse uma pessoa bem pobre, né? O dente quebrado, cabelo feio. Até pode acontecer também. Entendi. Parece. Mas não é o procedimento padrão deles. O padrão deles é o quê? Como você não está entendendo o que ele está falando, ele vai pegar aquele rapaz ali e instigar. É você mesmo. Que ele tem mais facilidade de entender isso, ele vai falar para ele, e aí ele vai falar um monte de coisa para você, você vai falar, esse cara é meio estranho. Não gostei do que ele me falou, mas quem falou para você foi ele. Só que como você está com o ouvido tapado, e você não quer escutar o que ele quer falar para você, ele pega uma outra pessoa que tem uma certa sensibilidade, vai falar um monte de coisa para ela, e ela vai falar um monte de coisa para você. Você vai ficar irado com ela. Mas é a manifestação do seu Exu. Através de outra pessoa. Porque eu sou uma pessoa tapada. Eu não aceito aquilo que o meu Exu fala para mim. Me orientando, me dando as dicas, até jogando um livro na minha cabeça. E eu continuo falando que isso está errado. Aí ele pega uma outra pessoa e fala essa pessoa falar um monte para você. Aí você fica muito doido com aquela pessoa. E você não entendeu que ela foi intuída pelo seu Exu. Isso é o que mais eles fazem. Esse é o procedimento muito padrão deles. Pega normalmente a nossa mãe, ela fica doida com a gente. A nossa mãe é a pessoa mais facinho do Exu encostar e falar para o filho o que tem que ser feito. Aí você fica louco com a sua mãe, você quer esganar a sua mãe. A nossa mãe é facinho para mexer com ela. A esposa é igualzinho, tá? Aí não, né? Pessoal, os Exu... O terceiro nível? Nossa Senhora! É o que mais, é o procedimento padrão dos Exus é fazer isso. A materialização eles não vão usar como procedimento padrão, não vão colocar, sei lá, uma outra figura, não é o procedimento padrão. Aí são exceções das exceções. O procedimento padrão deles é o quê? Eu não quero escutar, ele vai pegar uma outra pessoa do meu relacionamento, ou às vezes que nem me conhece, e vai fazer eu falar um monte. E às vezes você pega uma pessoa na fila e ela começa a falar um monte para você, você fica assim, você não sabe o que responder para a pessoa. E ela não para de falar. E é interessante, quando o Exu faz isso conosco, quem falou não vai lembrar de nada, praticamente, o que falou. Não vai lembrar de nada, porque não era você, né? O Exu ele tem uma característica muito interessante, ele tem um dedinho que é meio esquisito, certo? Ele vai fazer o dedo, vai colocar na têmpora sua aqui, o que ele fez? Assumiu o controle mental seu. Ele vai fazer isso. Você fala, não, mas eu tenho muita força mental. Ele vai olhar e fala, coitado, vamos lá. Ele vai intuir você, na verdade, através desse campo magnético, ele vai passar o campo magnético dele para você, e você vai usar o seu fonador, que é isso que ele precisa de um fonador, quer dizer, ele precisa desse aparelho aqui, para que você fale o que ele está pensando. E você vai falar. Por isso que às vezes põe na cabeça do velho. Também pode ajudar. O Divaldo fala que quando ele não fez a história, a tarefa dele direitinho, o Humberto do Campo chegou e pá, falou tudo que ele tinha que falar. Mas, assim, então ele é um Exu ou ele é um protetor? quem? Eu estou falando de Exus aqui, certo? Ou de guardiões. Outras entidades fazem a mesma coisa? Faz a mesma coisa. Pode ser um caboclo, pode ser um mentor. Qualquer entidade, inclusive das trevas, faz a mesma coisa. Tum, e você descamba. E faz o que não pode. Então tem Exu e tem protetor. O Exu é o protetor.
o mentor seu que ele normalmente não fica perto de você. Ele fica de vez em quando perto. Quando ele pode, ele fica. Ele que dá as dicas para você. O mentor não fica o tempo inteiro. O Exu fica mais tempo com você. Com certeza. O mentor, de vez em quando, ele aparece e fala, dá umas dicas para você. E você tem que ir atrás do que ele falou. Então, Emmanuel era o Exu? Não. Emmanuel era um mentor. É um mentor. Mentor. Emmanuel era um mentor. Mentor de... Era um professor que... Era um mentor de vez em quando. Você acha que o Emmanuel ficava o tempo inteiro do lado do Chico? Não. De vez em quando ele aparecia, falava, agora você vai escrever aí, meu filho. Ele escrevia. Era assim. Então tem várias diferenças daquelas pessoas dos espíritos que nos aproximam, né? Sim, tanto da luz quanto das trevas. Os dois se aproximam de mim. Aí você fala, mas como é que eu vou perceber? Você não vai perceber. Por quê? Depende do seu dia. O que você fez durante o dia? O que você pensou durante o dia? Essa entidade vai se aproximar de você. Eu pensei coisas boas, eu estou trabalhando forte naquilo que eu quero, sabe? Está com a cabeça no lugar? Entidades de luz vão se aproximar de você. Pode ser um Exu, pode ser o seu mentor, pode ser uma outra entidade qualquer, uma linha médica, uma linha cientista, sei lá. No seu caso, vai se aproximar. Tá? E aí você tem os estalos e acho que é você que fez aquela tese, você que teve aquela grande ideia, tá? Ou aqueles questionamentos que você está fazendo com você. Não foi você. Você foi orientada, foi instigada e você constrói em cima daquilo que alguém te deu uma dica. Tá? Hoje, na internet, né, tem alguns softwares, alguns sistemas, né, onde você coloca a frase que o seu aluno, o que a pessoa fez no artigo, e você sabe se ela copiou, se ela... Ok? Que a gente chama de plágio, né? É uma pena que isso não tem com as nossas ideias. Então, a gente ia ficar tão decepcionado de quanto plágio nós fazemos e achamos, olha como eu sou bom. Olha como eu sou, sabe, criativo. Olha a invenção que eu fiz. Olha só a descoberta que eu consegui. Coitado, foi passado por alguém e você nem percebeu. Isso é uma consciência que a gente tem que ter. É lógico que a execução é minha, eu concordo, a execução é minha, mas sabe, aquele estalo, falar, entra por aqui. A maioria de nós não tem ainda essa capacidade, nesse corpo, né? Fora do corpo até tem, mas nesse corpo, difícil, a nossa mente não consegue processar isso. De ter aqueles estalos, e vem um estalo, né? Do nada. Do nada vem algumas situações, alguns momentos, e não é só para invenções, é o nosso cotidiano, certo? Que tem a ver o quê? Outra forma de ver as coisas, só isso. Então as invenções ou as grandes ideias nada mais é do que uma outra forma de você ver a realidade, só isso. Você saiu do seu métier, saiu da sua realidade, você olha, e se eu olhasse desse jeito? Aí vem a ideia, aí você constrói. Lógico, a execução, o empenho, aí é meu, concordo, mas sabe, aquele estalo, aquela vírgulazinha que é a grande diferença, na grande maioria das vezes, não é minha. Não é. E a gente tem que agradecer. Então, eu não gosto muito dessa palavrinha de direito autoral. Eu fico um pouco preocupado com isso. Eu entendo uma questão legal, do direito, eu até entendo isso. Tá? Mas falar de direito autoral, eu fico muito preocupado. É muito interessante que muitos dos textos, inclusive de novelas, tá? Textos assim maravilhosos, que você vê até escrito em livros ou em peças, teatrais, enfim. A maioria disso daí foi o quê? Você desdobrado, olha só, desdobrado, foi lá pessoalmente, e aí você traz isso e começa a escrever. Eu comigo, no curso que eu estava fazendo, e eu escrevia, lia a lição e escrevia, né? Aí chegava lá, o professor falava assim, isso daí é de Maitreya, né? Falei, não tem nada de Maitreya aqui. Foi o Ademir que escreveu. Tá. Entendeu? Porque às vezes a pessoa pega e fala que tem coisa de Maitreya ou de Saint Germain, qualquer Sim. coisa, para levar o nome. Sim.
está canalizando. É a tal da intuição que você fala. Acaba acontecendo, sim. O que vocês entendem por esse desenho aqui, ó? Tá claro isso daí para vocês, assim? Olha com calma. Olha com calma esse desenho. Tá bem explicativo. Vamos ver. O que significa esse desenho aqui, pessoal? Aqui são os orixás. As 7 linhas, né? Sim, então as 7 linhas estão aí. E se eu pegar, por exemplo, a linha de Ogum, tá vendo? Não tem várias linhas da mesma cor aqui, ó? É o caboclo que se manifesta, que vai se manifestar na linha de Iemanjá, olha só. Ele é um caboclo de Ogum, esse caboclo Ogum Yara, olha só, é um caboclo de Ogum e se manifesta o quê? Na linha das águas. Dá para entender essa setinha aqui? Tem até uma música que fala sobre isso. Sim. Sim. Daí eu vou pegar aqui essa linha de Ogum, tá vendo? Que é Ogum de lei, né? Ogum que cuida de rompimento de campos. E ele tem a ver com o quê? Com Oxóssi, com a linha de cura. Ogum rompe mato, olha só. Se manifesta lá. E aí existe um pouco de confusão, né? De como é que você está olhando esse tipo de Ogum. Eles são Oguns, só que se manifestam na linha de cura, olha só. Esquisito? Não. A base dele é aqui, ó. A base dele é aqui. E eu estou falando de Ogum, mas a parte de Orimá, que é a parte dos pretos velhos, de Oxóssi, ou seja, cada um deles, olha a cor que está saindo deles. Olha a cor que está saindo deles. É a vibração daquele orixá que interfere o quê? Em outros orixás, ou seja, os orixás não estão isolados, o tempo inteiro interagindo entre eles, o tempo inteiro interagindo entre eles. E é assim que funciona na prática, sempre foi assim. Não tem nada de estranho nisso. Essas entidades são todas Exus que estão? Não, aqui não tem nada de Exus. Aqui são os caboclos, pretos velhos, pais, enfim, é isso que está rodando aqui. A linha de Exu é a próxima que vai. Sim, aqui seria como é que fala? É uma visão da Umbanda. Existem outras visões, então estou dando uma visão das 7 linhas, como é que funciona. É uma visão. Dependendo do autor, você vai pegar um pouco diferente, vai tratar um pouco diferente. Isso. Eu estou usando isso daqui, ó. Ok? Como base. Existe esta outra hierarquia que é dos Exus. Tá? Aí o negócio enrosca. Aqui é só Exu, pessoal. Aqui é só Exu. Nessa linhagem aí, se não cantar para Ogum primeiro, não tem trabalho. Normalmente tem problemas. E aí nós temos as linhas, né? Como é que elas estão desenhadas para cada uma delas. Parecendo com o gráfico anterior, olha só aqui, somente de Exus. Aí o negócio enroscou. É a mesma coisa. As 7 linhas vibradas, ok? E as interferências de cada um desses Exus que carregam em cada um dos polos, ok? Interferindo nas outras. Aqui é só a linha de Exu agora. Cruzamento de energia o tempo inteiro. Eles estão isolados? Nunca estão isolados. Sempre trabalham em equipe, em grupos. E cada um com seu nível de vibração, cada um com seu nível de atuação, o tempo inteiro interagindo. Dá para entender isso um pouco? Para não parar aí, né, eu coloquei uma outra tabela mais difícil. É uma outra tabela só de Exu. Aqui também é só Exu. Escolhe um deles. Está vinculado aos orixás, está vendo lá em cima, os orixás, ou aqui, né, e os cruzamentos deles. Tanto na vertical, quanto na horizontal. Os cruzamentos deles. Fala. Consegue fazer esse exemplo? Dar um exemplo? Para mim está bem confuso. Como assim? Como funciona? Isso é confuso. Como funciona isso? Deixa eu pegar outra tabela aqui. São faixas vibratórias. São. Aqui, por exemplo. Deixa eu pegar. Eu gosto muito dessa linha aqui, ó, de Oxóssi, que é o Exu Marabô. Ok? Basicamente, que é o chefão
do grupo de Exus que trabalham no campo vibrado de Oxóssi, que é linha de cura. Ok? Olha os verdinhos que estão saindo daqui, ó. Olha os verdinhos que estão saindo. Tá vendo? São Exus da linha de Oxóssi, ou seja, da linha controlado por Marabô, ok? Que interfere na linha de Oxalá, das Pombagiras, de Exu Tiriri, que são os Ibejes, ou seja, olha os verdinhos aqui. É assim que funciona. Estou falando só da linha de Marabô. Posso pegar da linha das Pombagiras? A mesma coisa. Olha os azuizinhos que está acontecendo. Interfere em todas as linhas? Todas as linhas. Que é o que acontece com os orixás também. Eu tenho caboclos, pretos velhos, que tem a mesma interferência. Tem a base vibrada no orixá principal, ok? Mas ele interfere, ou seja, tem entidades que trabalham aqui e ajuda aqui, ó. Ajuda aqui. Interferindo o tempo inteiro com as energias. Aqui, esses Exus Tiriri são os Exus Mirim, que eu posso ter aqui, e tem uma atuação direta com o Oxóssi. Você fala, mas o Exu Mirim, ele pode trabalhar com cura? É, pode, né? Ele leva a campo de cura. E eu, como não conheço, não chamo um Exu Mirim para cuidar de um tumor que esteja na pessoa. Pode ser usado? Pode. Por quê? É lógico que ele não vai vir com um comportamento quadradinho, ele não virá, tá? Ele vai vir com um jeitinho mais brincalhão, que é o campo vibrado do Tiriri, que é Exu criança, tá? Ele vai vir com esse campo de vibração mais brincando. Você fala, mas ele não está fazendo nada sério? É o contrário. Ele está fazendo, acho que talvez mais sério do que qualquer outras entidades. E tem uma ação muito forte com o Oxóssi, ou seja, ele ajuda muito no trabalho de cura, por exemplo. Agora, se eu consigo entender um pouquinho esse mapinha aqui, eu consigo trabalhar um pouquinho melhor com cada um desses Exus e o quanto que eu posso interferir em determinados campos vibrados, problemas que as pessoas têm, campos de magia, quais são os mais eficientes, quais os menos eficientes, porque uns aqui são muito focados na cura. Todos que estão direcionados para cá ou saem daqui é cura. Tá? E para limpeza astral? Se for vinculado à parte, principalmente a parte de magia ou de sexo, eu prefiro trabalhar com pombagira. Então são todas as entidades que vão para lá e todas as entidades que saem de lá. São as entidades ótimas para você trabalhar com esse campo de vibração. É essa leitura que eu tenho que fazer aqui. Ele pega o campo de força, a expertise do campo de força e atua. Atua direto naquele problema que a gente está querendo tratar. Essa é a leitura que eu tenho que fazer disso daqui, ó. Então você tem que pegar isso, estudar um pouco, ler isso daqui, entender as inter-relações que tem para ser mais eficiente num trabalho de desobsessão, num trabalho de cura da marca, da energização. Depende da atividade que você esteja desempenhando. Independente se é num terreiro, se é num centro espírita, num centro como o nosso, certo? Que é mais universalista, depende. Só tem que saber ler melhor isso daqui. Sim. Energia verde normalmente é usada. Aqui, não sei se vocês vão entender, que aqui que eu falei para vocês que tem uma quantidade de Exus, que é essa quantidade aqui, ó. 6 milhões de Exus. Olha desse lado aqui primeiro. Ok? Aqui está a linha dos orixás. Desde a concepção do universo e você vem trazendo até aqui, ó. São as linhas vibradas de orixás. A gente acha que só tem os 7 orixás que são os básicos que nós temos aqui. Não, esse daqui é o nível mais baixo. Para nós aqui. Mas tem níveis mais elevados que tem desde a concepção do universo e você vem trazendo para cá. Até chegar aqui. Até chegar aqui. Isso é universo. Ok? Linha de orixás. Aquilo que eu tenho mostrado até agora é só essa última linha aqui, ó. Só essa última linha. Que são aqueles 7 orixás lá. Que é a linha de Ogum, de Oxóssi, Iemanjá, ok? Esses 7 básicos é só essa linha aqui, que são os orixás ancestrais. Olha o que eu tenho para cima ainda. Outras linhas de orixás. Aí eu venho para cá. Ok? Aqui é basicamente o quê? A linha de Exus. Aqui eu tenho a linha de Exus. Como é que eles estão divididos?
eu tenho esses 3 planos. Em cada um dos planos eu tenho o que a gente chama de grau de vibração. Em cada grau de vibração começa com os 7 primeiros, depois 49, depois 343. Ou seja, nesse primeiro plano eu tenho 399 Exus que trabalham no campo vibrado mais superior. Aí eu venho para cá, o segundo plano. Aí eu tenho esse 4º campo vibrado aqui, o grau de vibração. Eu tenho o quê? 2.401 Exus que trabalham aqui. 2.000. Não, 2.000. Aí eu venho para cá, que é o terceiro plano. Eu tenho 5ª, 6ª e 7ª vibração. E aí eu venho a multiplicação chegando num número de 6 milhões acumulado. São o número de Exus que nós temos de campos de vibração diferente. São falanges. Então aqui são 6 milhões de campos de vibração. Campos de vibração. Não é tipo um Exu Não. meia-noite, é uma linha. Uma linha de Exus que trabalham nessa linha, nesse campo de vibração. Isso daqui é o suficiente para abarcar tudo aquilo que eu preciso? Sim. Agora eu tenho um monte de entidades que ficam trabalhando nesses campos de energia. Tá tranquilo? Muito sério, leve, assim, na boa, tudo claro? Aham, tá. Quer dizer que quantos desencarnados a gente tem em torno da crosta terrestre? Mais ou menos uns 8 bilhões. Bilhões? É. Aqui você está falando de milhões. Milhões. Milhões de Desencarnados. desencarnados. Encarnados uns 7,5 mais ou menos, né? Dá uns 15 e pouquinho. Mas esse número vai mudar bastante. É que não está vamos lá. Talvez eu tenha ficado claro que esses 6 milhões não é o número total, são 6 milhões de tipos. Sim. Assim, Aqui são 6 milhões de faixa vibratória. Ou seja, e aqui eu tenho um monte de entidades trabalhando em cada faixa. Bom, qualquer coisa, vocês dão uma lidinha nesse negócio aqui. Tá? Tem alguns livros específicos de Umbanda, tem outros que são trechos que eu fiquei pegando, né? Tem até um texto em inglês aí também. É ela que vai dar? Percepção. Porque não é ela. Eu tentei fazer resumido para não ter problema. Estou aprendendo. Tudo bem aqui? Acho que os melhores são esse do Rubens Saraceni. Eu não tem algumas coisas que eu concordo com ele, tem outras coisas que eu fico um pezinho meio atrás, tá? Mas tudo bem. Como referência, eu acho que é válido. O de cima também é interessante a gente trabalhar lá da mitos e realidades da Umbanda, certo? Também é interessante. Mas nada deles eu peguei isso como é que fala? Ponto final. Ou seja, pego um pouco de material de cada um deles e monto uma lógica. Só que a lógica que eu sigo aqui é muito baseada na linha de Ramatiz, tá? O que Ramatiz fala dos Exus, o que Ramatiz fala dos caboclos, então eu trabalho muito com essa linha. Então eu pego vários textos de vários lugares e tento trabalhar na linha de Ramatiz, que é a nossa base aqui. Tem mais um pouquinho aqui que eu peguei também, né? Então, uma das principais fontes, que é o meu eixo, né, é esse daqui, Jardins dos Orixás, tá? Esse é o meu principal eixo. Isso do Vanderlei também tem uma parte muito interessante, do Guardiões do Karma, muito interessante isso daí. Muito bom esse texto também. Aqueles gráficos que saem dos orixás, ele está em algum livro específico, você lembra? Não lembro, viu? Eu não coloquei a referência embaixo, né, mas não lembro de onde que eu peguei isso daí, né? De algum desses textos daí, tá? Mas aonde? Agora você me pegou, tá? Precisava fazer uma referência melhor, né? Esses daqui, esse, né? Sim, eu precisava pegar melhor a referência deles. Esses daí sempre vem nas apostilas de apometria. Sim. Esses daqui a gente sempre mandava nas apostilas mais antigas, né? De apometria, do curso de apometria tinha nas antigas. Nas novas eu acho que não tem esse desenho. Eu posso ver com o pessoal para nas próximas versões das apostilas colocar esse material de Exus aqui. Não só esse, né? Não só esse daqui que é a linha dos orixás, né?
mas esse também daqui da linha dos Exus, né? Deve dar para achar fácil isso daqui. Mas o interessante, volto a falar, é você estudar não só a base, né, mas estudar essas inter-relações que tem com cada base, que é o campo vibrado que a gente chama, que é o campo de vibração. Não só dos Exus, que Exu é somente um pedacinho, certo? Desse bloco maior aqui, ó, desse bloco maior, que são a base dos orixás. E aqui, se você observar aqui, se você pega a linha dos pais aqui, né, a linha de Orimá, quanta interferência que ele tem aqui, o pai Benedito que interfere direto com a linha de Ogum. Tá? Aí você vê essa outra linha aqui, que é a vovó Maria Conga, olha só onde ela vai desabrochar. Lá com a linha de Xangô. Tá? E cada uma delas, se você seguir a seta aqui, você vai ver que ela tem a base vibrada aqui e ela acaba ajudando num outro campo de orixá, que é assim, o tempo inteiro eles estão interagindo entre eles. E aqui eu estou falando dos orixás básicos, usando essa linha aqui que eu estou usando. Cuidado, dependendo do autor que você for falar, não, tem outro orixá aqui, tá, eu até entendo. Estou falando, seguindo a linha nossa aqui, eu estou usando esses orixás como sendo base. Ou trabalhando com essa linha aqui que é só de Exus. Tá? Também nas 7 bases vibradas, tá? E como é que existe a inter-relação entre eles. É assim que a gente tem que aprender. Mas tem que ler, estudar um pouquinho, certo? Você entender quais os nomes que estão interrelacionados aí. Isso de acordo com a linha que a gente está seguindo aqui na casa, que é a linha mais forte de Ramatiz. Dependendo do autor, você vai falar, não, é um pouco diferente. Não, eu até entendo que é diferente. Mas a nossa linha é essa que a gente está seguindo aqui. É o que a gente, pelo menos, prega aqui dentro. Tá? Não fica muito preocupado. Outro autor falou que você aqui está diferente, tá? Não é essa a questão, é uma questão mais didática para você entender como é que funcionam esses campos vibrados. É isso que você tem que entender. Agora, se você vai seguir essa linha ou outro autor, faça aquilo que você achar melhor, não tem problema. O problema é, trabalhe o seu equilíbrio, trabalhe a sua questão da caridade, a sua questão da humildade, o controle das suas emoções, que automaticamente o quê? Tudo isso daqui vai funcionar bem com você. Tudo funciona bem. Esse é o segredo de toda e qualquer estabilidade, de todo e qualquer trabalho espiritual ou físico que você venha a ter. Se hoje você não está fisicamente bem, ou não está emocionalmente bem, essas linhas não vão atuar muito bem com você. Não vai dar certo. E aí eu vou receber entidades que eu vou achar que são eles e não são. Que é o que acontece muito numa casa como a nossa, num outro terreiro, acontece demais isso. Por mais que ele se caracterize, eu sou tal entidade. Questiona, porque tem a ver com o médium. O problema é com o médium, não é com a casa, o problema é com o médium. É tanto verdade que a gente sabe que tem algumas casas aí meio reprováveis, né, na forma do comportamento, na maneira como elas agem, mas o médium dentro da casa, trabalhando corretamente, ele tem todo o amparo, toda a proteção e faz tudo direitinho. E um monte de entidades de luz do lado dele. E o resto, tudo caindo, mas ele está lá, firme. Na verdade, esse médium é a sustentação da casa. Normalmente é o médium que fica num cantinho, fica quietinho, certo? Ele é a sustentação da casa. Ele trabalha com as entidades de luz, mesmo tendo um monte de médium, tudo alvoroçado, médium tudo pomposo, e na verdade a maioria deles não tem nada disso. E o dirigente da casa sabe disso? Se ele permitir que estude, sim. Se ele permitir que estude, sim. Ele vai saber disso. Mas é muita responsabilidade, né? Você quer vir aqui? Não, eu digo nesse... Não, eu digo... Veja só, o trabalho do médium é lindo, né? É muita responsabilidade. Verdade. Ele pode não estudar... Mais sério ainda é ser dirigente. Você não quer vir. Ele pode não ter essas ramificações, não estudar e fazer um trabalho bonito, né? Depende da minha moral, dá para entender? Quais são os meus valores? É isso que faz a diferença. É isso que é bonito. Isso que faz a diferença. É o médium que é humilde, quietinho, na dele, mas sabe, faz as coisas que tem que fazer. Não questiona, não julga. E faz o quê? Faz o bem para todos, sem exceção. Pode ser o maior criminoso, sentou na frente dele, ele vai tentar ajudar. Vai tentar iluminar o caminho dele, vai tentar dar uma nova luz.
sem sequer julgar se ele está certo ou se ele está errado. Agora, a doutrina diz o seguinte, mais ou menos assim, a doutrina, aquele que ignora, não tem tanta culpa quanto aquele que estudou e sabe, ele sabe se controlar, né? Não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Então, o dono da casa, que o nosso colega aqui comentou, a culpa dele é muito grande, né? Porque a responsabilidade, né? Ele está sabendo o que está acontecendo, o tronco vai ser muito pesado, né? Eu não concordo muito com o que você está falando, tá? Porque nenhum de nós aqui que está nessa sala, por enquanto, é ignorante. Não, calma. Por mais que você fale, eu não sei de nada disso, então eu não tenho culpa. Cuidado com essa palavrinha. Porque a culpa não está no que eu sei de forma tácita, de forma de estudos. A culpa está o quê? O quanto eu estou infringindo os meus valores. É aí que está o problema. E não tem nada a ver com estudo isso. Eu infringi os meus valores, olha só. Aquilo que é o correto, que eu sei o que é o correto. Você fala, eu não sei. Ah, não sabe? Como você não sabe? Ah, não tenho formação. Não tem nada a ver com formação. Tem a ver quais são os seus valores éticos, morais. Eu infringi isso daí, o crime foi cometido. Ponto. Ah, mas eu não tenho base doutrinária para saber se é... Não vem com essa desculpa. Você infringiu a regra sua, que é regra sua. Não tem nada a ver com os estudos. Ou maior ou menor culpa. Não é? O ilícito foi cometido. E que ilícito foi esse? Eu fugi das minhas regras morais, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu fui formado. E não é formado na escola, não é formado, sabe, na universidade, não é essa formação. Isso pode me ajudar? Lógico que me dá uma maior clareza, até concordo. Mas é isso que faz a diferença para mim? Nunca foi. Nunca foi. A diferença é o quê? Quando eu, criança, pego alguma coisa do meu coleguinha e a minha mãe fala, isso não é seu, se você quiser pegar, peça. E eu sou ensinado isso, que valor veio para mim? Olha só a diferença. Esse é o valor que eu não posso quebrar na minha existência. Mas eu não dou valor a isso que eu aprendi lá quando eu era pequenininho. E isso está em mim. E aí um pouquinho mais tarde eu falo, eu quero ter vantagem sobre aquela pessoa. E eu faço o que não posso fazer. Não interessa se você está dentro de um centro, se você está na rua, se você está no emprego, pouco importa isso daí. A pergunta é o quê? O crime foi cometido. Que crime? Eu quebrei os meus valores. E eu não posso quebrar isso. Eu não posso quebrar isso. Em momento algum. Não existe só, é só por hoje. Como? Ninguém está vendo. Como é que é? Não se justifica assim. Não é porque eu sei mais ou sei menos que o crime é maior ou menor. O peso astral é medido de forma diferente. A ignorância minha só é válida se eu não tive a formação, olha só, e não é a formação de conhecimento, não é esta formação. É a formação o quê? Do meio que eu vivi, se eu fui ensinado a diferença entre o certo e o errado, se eu fui ensinado, acabou. É aí que está a diferença. É aí que está a grande diferença. E é interessante que a maioria de nós aqui sabe o que tem que fazer. Sabe. Sabe direitinho o que tem que fazer. E mesmo assim comete crimes. Então, nós estamos falando disso. É crime só o que está na lei? É isso? É o que está escrito em textos? É o que pode ser passível de ser defendido através de leis, através daquilo que a Carta Magna fala? Isso é um pedaço da minha condição moral. É um pedaço, e um pedaço muito pequeno. O pedaço maior é o quê? O que eu realmente sou. E isso que eu não posso infringir. São leis universais que estão dentro de mim. E eu não posso passar por cima disso, não. Não posso fazer. Se eu faço, cometi um crime. Eu cometi um crime. E é interessante, ninguém vai me julgar, porque ninguém sabe o que eu fiz. Olha só, ninguém sabe. Mas isso eu vou ter problemas o quê? Na próxima encarnação. Eu vou ter problemas. Porque eu infringi as minhas leis, que são leis universais. Eu infringi elas. Você não quer ser taxado como um criminoso? Você não quer? Então faça o que tem que fazer.
Faça o que tem que fazer. Dentro dos seus valores, dentro daquilo que você sabe como sendo correto. Posso estudar para aprender melhor como me situar perante as pessoas, perante as coisas que eu estou vivenciando? Lógico, devo fazer isso. Para me tornar cada vez melhor, fortalecer a minha parte da minha moral, devo fazer isso. Agora, quem é mais culpado? Quem é o dirigente? Quem é o médium? Quem é o mais culpado? A culpa não tem a ver com as leis que estão aqui por fora, tem a ver com as leis que eu tenho dentro de mim. É aí que está o diferencial. Então, não gosto quando muito a doutrina fala, você tem mais culpa porque você sabe, né? Aí você tem mais culpa. Não é assim que é feito. Não é assim que é medido. As pessoas criam um universo delas, que não está dentro da lei verdadeira do universo. Então, quebrar aquilo que realmente existe como regra, como base, tem a ver com o quê? Aquilo que eu sou dentro de mim. Eu não posso fazer aquilo que a gente chama de estupro mental ou estupro de valores. Eu não posso fazer isso comigo. Eu não posso fazer isso comigo. Toda vez que eu faço isso, eu infringi uma lei que está em mim. Vou ter consequências disso. Pode ser nessa existência, como pode ser na próxima existência. Porque eu cometi um crime. As psicopatias são pessoas que infringiram problema, tiveram problemas em outro momento, aí ela vem para essa existência, ou seja, não ajustada, ela não conseguiu se ajustar. Aí ela vem com esses transtornos, né, de uma maneira geral, são as psicopatias. Porque ela não tem, na verdade, ela tem a moral dela forte, só que ela não consegue se adaptar à realidade dela. Ela não consegue se adaptar. Ela quer o tempo inteiro fugir para um outro momento, uma outra existência. Só que ela tem que aprender da pior forma. E vai aprender. Aproveita o tempo que tem. Faz as coisas direitinho. A gente vai escorregar? Ah, vai. Vai mesmo. Mas rapidamente volta, fala, ih, caramba, não é assim que funciona. Volta. Volta. Ninguém quer que ninguém seja santo aqui, não é por aí, nunca foi esse caminho. Mas eu tenho que entender que, olha, eu fiz isso, não devia ter feito. E eu tenho que começar a aprender, me perdoa, eu não quis fazer isso, acho que estava meio, sei lá, estranho, descompensado, certo? Eu tenho que aprender a pedir desculpa para a pessoa. E não é mandando um WhatsApp. Não é mandando um e-mail, certo? Cara na cara, mas a pessoa vai me tratar mal, ela não vai me aceitar. Peça desculpa. Você fala, mas foi ela que causou. É mesmo? Me desculpe, só existe contenda, só existe discussão se os dois lados estão envolvidos. Só um lado, não tem discussão. Não tem briga. Você fala, mas eu não fiz nada. Ah, é? Todo mundo faz alguma coisa. Alguma coisa aconteceu para aquilo desandar. Peça desculpa. E muitas vezes peça perdão. Pessoal, fechamos aqui? Vamos que tenha o curso de apometria aí. Até a semana que vem, se Deus quiser.